Oi, crianças! Então, continuando aulas de frações, nós vamos agora dar uma revisão do que foi passado lá no CMSP, tá? Só uma reforçada, né? Do que já foi dito lá nas aulas. Então, ideias associadas à fração. A primeira ideia é a fração como parte de um todo. Então, nós pegamos uma folha retangular, ou uma cartolina, ou qualquer objeto retangular, para dar como exemplo. Então, a folha em si, da cartolina, ela é a unidade, ela é o inteiro, tá? Essa folha nós conseguimos dividir em 4 partes. No exemplo, nós dividimos em 4 partes. Pintamos uma parte dela. Então, para representar a fração, a parte toda são 4 partes. E a parte pintada é uma só. Como que nós vamos demonstrar a fração? Então, a parte de cima da fração é a quantidade que está demarcada, no caso é uma, tá? Nós chamamos de numerador. Para montar a fração, nós passamos um traço embaixo desse número, tá? É o traço da fração. E embaixo nós colocamos a parte do todo, que a parte que forma a folha completa, que são 4 partes. Então, embaixo nós colocamos o número 4, onde nós chamamos de denominador. Então, a parte de cima, que nós chamamos de numerador, é a parte pintada. O traço, que é chamado de fração, ela também é denominada uma divisão, tá? Uma fração é quando você divide, tá? O numerador pelo denominador. E também é chamado de razão. Quando nós vemos algum exercício, tire a razão da fração tal, é a divisão, tá? Quando usa o termo razão, é divisão. E o denominador, que é o número que fica embaixo da fração, é a parte, é o número das partes iguais ao objeto que você dividiu. Então, no caso, nós dividimos em 4 partes, o denominador é o número 4, tá? As partes que não estão pintadas também dá para demonstrar em forma de fração. No caso, são 3 partes que não foram pintadas. Então, a gente coloca 3 no numerador e 4 no denominador. Então, 3 quartos é a fração que indica a parte do todo que não foi pintada. Como que se lê uma fração? Então, leitura de frações. O que determina a leitura da fração é o denominador. É o número que está embaixo da fração. Então, vamos ver alguns exemplos onde os denominadores vão de 2 a 9. Quando o 2 está no denominador, nós podemos chamar de metade, meio ou 1/2. Tá? Então, aqui no caso, 1/2. Ou nós chamamos a metade, ou nós chamamos de meio. Quando o denominador é o 3, nós chamamos de terços. Então, no caso, 2, que é o número que está em cima, ou qualquer número que esteja em cima. Embaixo, quando é o 3, nós chamamos de terços. Quando o denominador é 4, então nós chamamos de quartos. Então, o número que está em cima, 3, e
quando tem o número 4 embaixo, nós chamamos de quartos. Então, fica 3 quartos. Quando o número é 7, então, tem o número 4 em cima, no numerador, e 7 no denominador. Então, nós chamamos de sétimos. 4, que é o número que está em cima. Sétimos, porque o 7 está embaixo. Então, quando o 7 está no denominador, nós chamamos de sétimos. Aqui. Quando o 9 está embaixo, no denominador. Então, o número que estiver em cima, você coloca 2. E embaixo, quando é 9, nós chamamos de nonos. Tá? Quando o denominador é o 5, nós chamamos de quinto. Então, o número que está em cima, você fala ele normalmente. E embaixo, quando tiver o 5, você vai falar quinto. Ou quintos. Quando o denominador é o 6, nós vamos chamar de sextos. Então, o número que está em cima, você fala normalmente, 5. E o de baixo, você coloca, fala sextos, ou sexto. Quando o número que está embaixo no denominador é o 8. Então, nós vamos chamar de oitavos. O número de cima você fala normalmente, 5. E o de baixo é oitavos. Aqui eu repeti o exemplo ali. Outra informação, quando as frações, quando os denominadores, ou seja, o número que está embaixo da fração, for 10, 100 ou 1000, nós chamamos de frações decimais, tá? E como que se lê? Então, você lê o número de cima normalmente, e embaixo vai entrar como décimos, centésimos e milésimos. Lembra daquela ordem, daquela tabela de ordem que nós vimos em algumas aulas anteriores? Não tem lá a parte de décimos, centésimos e milésimos? É assim que você vai ler. Então, aqui vai ser 7, quando tiver o 10 embaixo vai ser décimos. O de cima você lê normalmente 3, e o de baixo fica centésimos. O de cima você lê normalmente 1, o de baixo, como é 1000, vai ser milésimos. 1 milésimo. Quando outros denominadores, que não é nem o 10 e nem do 2 ao 9, são outros denominadores. Como que a gente lê? A gente vai ler o número de cima normalmente, e o de baixo você vai acrescentar a palavra avos. Então, para ler esses outros denominadores, você vai colocar a palavra avos no final. Então, aqui, o 1 tá em cima, vai ser 1 normalmente. O de baixo, você vai colocar, vai falar o número, 12, e acrescentar o avos. Então, 1 dozeavos. Aqui, 3 sobre 20, então vai ser 3 vinteavos. Esse daqui, ó, 2 sobre 35, uma fração. 2 35 avos. Então, essa é a primeira aula de frações, que é algumas explicações. A fração, ela tem muitos assuntos abrangentes. Então, esse é o primeiro, para vocês poderem fazer aquelas atividades que eu vou passar do caderno do aluno, e também para quem assistiu a aula do CMSP, uma reforçada no tema, tá bom? Bons estudos!